Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando nossas atividades do programa do Carroceiro, ainda nesse modelo remoto. Nós estamos aí com uma perspectiva muito boa, agora já bem concreta. Na próxima semana, o hospital vai começar a retornar os atendimentos presenciais, ainda no modelo ainda de meio período, mas já é um começo, né? Com a vacinação e ainda mantendo os métodos de prevenção. A gente vai voltar aí, retornar as atividades, pelo menos parcialmente. Porém, a gente ainda mantém esse modelo das palestras até o final desse ano. Tá bom? E hoje, nosso convidado especial é o Matheus Alfenas Duarte. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. O Matheus é um amigo, nos conhecemos em alguns cursos aí de equinos. Eu vou fazer uma breve apresentação do Matheus. E aí deixo ele bem à vontade para a nossa conversa de hoje. Então, Matheus Alfenas Duarte, possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, residência em Clínica e Cirurgia de Equídeos e Ruminantes pela mesma instituição, e atualmente é médico veterinário na Clínica Cirúrgica de Grandes Animais na Universidade Federal do Piauí. Matheus, um grande prazer ter você aqui hoje com a gente, né? Nós nos conhecemos ali e você foi uma pessoa muito legal, né? A gente se deu bem, ficamos um tempo juntos lá durante o curso, né, em São Paulo, e foi muito bom te reencontrar e muito bom você ter aceito o convite para participar da gente hoje aqui, viu? Então, eu agradeço mais uma vez e te deixo à vontade aí para você começar a sua apresentação. A gente está com um probleminha para não dar aparecer o vídeo ali do Matheus, né? Só a apresentação, mas vamos lá. Com a palavra então, Matheus. Obrigado mais uma vez. Bom, eu que queria agradecer primeiro o convite do professor Joanes aqui, né? Eu estou muito feliz de poder tentar compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui com vocês, né? E de poder falar também do assunto que eu gosto muito, das cirurgias que eu mais gosto de fazer, né? Que é a cirurgia de laparotomia exploratória em equinos, né? Então, assim, eu estou realmente muito feliz e honrado realmente por esse convite do professor Joanes. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui, como o professor falou, infelizmente não está aparecendo meu vídeo, mas qualquer coisa, durante a apresentação, se vocês quiserem parar, tiver qualquer dúvida, podem ficar à vontade, que eu paro e explico, talvez alguma coisa não ficou muito clara, tá? E eu espero, assim, eu trouxe algumas informações aqui, eu sei que o público de vocês é bem variado, né? Tem alunos que estão no início do curso e alguns alunos que já estão mais próximos de se formarem. E assim, eu espero acrescentar pelo menos alguma coisa para todo mundo aqui hoje. Tá? Compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver minha apresentação? Sim, Matheus, tudo ok. Beleza. Então, como o convite do professor foi para mim poder falar um pouco sobre a laparotomia exploratória em equinos e abordar também bastante o pré-operatório, né? Como que a gente vai decidir que esse animal ele é um paciente cirúrgico, alguns fatores importantes durante o transcirúrgico e também o pós-operatório desses animais, né? Bom, sempre que a gente recebe um animal com a suspeita clínica de cólica, né? Durante o exame clínico e a nossa conversa com o proprietário, eu gosto de deixar bem claro para ele que os pacientes que inicialmente eles, mesmo que a gente chegue na conclusão que ele tem uma cólica clínica, essa cólica clínica, com o tempo, ela pode se evoluir para a cólica cirúrgica. Então, assim, apesar que a gente comece a tratar essa cólica de forma clínica, é possível que, com o tempo, o quadro do animal não vá melhorando, ele vai progredindo para pior e seja indicado, sim, um procedimento cirúrgico para ele, né? E, do mesmo jeito, uma cólica que inicialmente a gente tem a impressão que ela é cirúrgica, o animal pode melhorar, evoluir para uma cólica clínica e ficar até bem sem a cirurgia. Embora essa segunda situação ele é um pouco mais rara, né? Então, assim, quando nós recebemos um paciente com cólica,
geralmente a gente tem que escolher esses dois caminhos, né? Qual caminho a gente vai escolher? Né? Qual será o melhor para o meu paciente? Qual que eu vou ter um melhor prognóstico, né? E assim, nem sempre essa decisão ela é tão simples, né? Mas a gente tem que ficar atento e tentar chegar nessa conclusão o mais rápido possível, né? Bom, eu costumo falar, eu gosto dessa frase aqui, porque os alunos, até eu mesmo, quando eu era recém-formado, eu era muito aflito, eu queria muito, nossa, eu queria operar o máximo de cavalos possíveis, entendeu? Se eu pudesse operar todos, eu operaria. Mas aí, com o tempo, a gente vai pegando um pouco mais de experiência e vai vendo que a coisa não é bem assim. E, realmente, para a gente saber quando a gente não deve operar um animal, demora muito mais do que como fazer cirurgia e outras coisas mais. Bom, então, como que a gente vai chegar a esse diagnóstico do nosso paciente? Como que a gente vai saber se ele realmente precisa de ser submetido à cirurgia ou não? A gente tem que ter a ideia que o diagnóstico preciso, que é a causa exata da cólica desse animal, nem sempre a gente vai conseguir chegar, entendeu? A gente não vai, nem sempre a gente vai ter a certeza absoluta qual que é a causa que está levando a dor naquele animal. Mas a gente consegue chegar a uma conclusão se a gente precisa tratar esse paciente clinicamente ou cirurgicamente através da interpretação de diversos fatores, como, por exemplo, o histórico desse animal, os sinais clínicos que ele vem apresentando, e também podemos utilizar vários exames complementares que podem nos auxiliar a tentar ou conseguir chegar nesse diagnóstico ou conseguir aproximar mais dele, né? Então, assim, a gente está montando um quebra-cabeça para tentar chegar nesse diagnóstico ou pelo menos chegar o mais próximo dele, né? O primeiro sinal clínico, e eu acho que é o mais importante que a gente tem com esses pacientes com cólica, é a dor. A vantagem do equino é que ele demonstra bastante a dor para a gente, né? Então, assim, geralmente a gente vê esses animais com cólica olhando para o flanco, cavando, deitando, rolando, e em casos extremos, até se jogando no chão, entendeu? Mas alguns animais, eles não manifestam esses sinais clínicos mais evidentes dessa forma não demonstram tanto assim, né? E como que a gente pode ter uma noção do grau de dor desses animais que muitas vezes ficam só quietos, abaixam a orelha, abaixam a cabeça e ficam no canto deles? É a frequência cardíaca. A frequência cardíaca está relacionada diretamente com a dor desses animais, né? Então, um animal que apresenta uma frequência cardíaca em torno de 60, a gente já deve ficar alerta que ele realmente já está sentindo dor. 80, nossa, aí está bastante dor. Na casa do 100, então, aí sim nós devemos nos preocupar muito, que a dor está muito grave, tá? E qual que vai ser o paciente que a gente vai indicar para a laparotomia exploratória? É o paciente que apresenta uma dor que a gente chama de incontrolável. Mas o que seria essa dor incontrolável, né? Como que eu faço quando eu recebo um paciente com cólica aqui no hospital? Sempre eu começo fazendo a dipirona. Vai ser sempre a minha primeira escolha. A dipirona eu faço 20 mg por quilo. Em alguns casos, isso controla a dor dos animais. A dipirona é um analgésico leve. Então, se eu estou conseguindo controlar a dor desse animal com a dipirona, isso é um bom sinal. É um sinal que provavelmente eu consigo contornar tratar esse animal clinicamente. Mas muitas vezes a dipirona não é suficiente. Quando só dipirona não é suficiente, eu faço em seguida o flunixin meglumine, tá? O flunixin meglumine é um parâmetro excelente para a gente de dor, né? Quando a gente faz o flunixin e o animal ele não responde à analgesia do flunixin em mais ou menos 30 minutos, né? Esses analgésicos aqui demoram em torno de 30 minutos para começarem a agir. Isso é um indício forte que, opa, esse é um paciente que provavelmente ele vai ser necessário encaminhar ele para a cirurgia. E ainda, vamos supor, às vezes, o efeito analgésico dele deve durar pelo menos 6 horas. Se o efeito analgésico dele dura menos do que 6 horas, é outro fator que nos deixa de orelha em pé, né?
para que esse animal talvez seja necessário eu encaminhar ele para a laparotomia. Bom, muitas vezes não funciona com a dipirona, não funciona com o flunixin, e eu tenho um paciente que fica se jogando, podendo machucar a minha equipe e se machucar também. Nesses casos, a gente lança a mão de sedativos para tentar ou encaminhar esse animal para um centro cirúrgico mais próximo, ou então, enquanto nós terminamos de preparar e ajeitar o centro cirúrgico do hospital, a gente tenta acalmar ele, evitando que ele se machuque e machuque a equipe. E aí nós temos várias, né, como a xilazina, que é feita um pouco mais rápido, a detomidina e o butofanol, que dura um pouco mais, com analgesia um pouco maior. Então, a gente tem esses vários mecanismos para a gente tentar controlar a dor desse animal, né? E também descobrir qual que é o nível de dor que esse animal tem. Outro sinal clínico que está relacionado diretamente com o animal precisar de uma cirurgia ou não é o refluxo. O animal que apresenta refluxo constante e em grande quantidade, esse é um candidato a gente realizar a laparotomia exploratória nele. Bom, como que a gente, primeiro, a gente tem que sondar, aqui a gente sonda todos os animais que nós recebemos com cólica. Mesmo que a gente não desconfie que ele tem um refluxo, eu só vou ter certeza mesmo depois que eu sondar. Então, a presença desse refluxo, ele é um sinal que pode nos indicar que, opa, tem alguma obstrução intestinal, tem algum problema na região, na porção cranial do intestino dele, né? Na parte do intestino delgado, por ali, né? Bom, e a gente precisa de conseguir diferenciar, ou pelo menos tentar diferenciar, uma obstrução, que é uma patologia de tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, de uma duodenojejunite proximal, que é uma patologia, geralmente, de tratamento clínico, né? Agora, a diferenciação delas não é tão simples, né? Mas, em alguns casos, a gente consegue chegar nessa conclusão. Bom, quais são as características de um animal que tem obstrução? Geralmente, ele apresenta um refluxo mais esverdeado, né, amarelo esverdeado, com odor característico de refluxo, né? E realmente ele vai ter uma produção bem grande de refluxo, mais de 4 litros por hora aí. Já o paciente com duodenojejunite proximal, a coloração é amarela alaranjado e com o odor bem fétido, né? E ainda o animal, ele sempre vai apresentar febre junto, quase sempre, né? Então, assim, se a gente conseguir diferenciar esse animal clinicamente, assim, a gente pode evitar, talvez, uma cirurgia que seria desnecessária, por exemplo, num paciente do duodenojejunite proximal. Essa diferenciação nem sempre é tão simples, mas algum desses pontos aqui pode nos ajudar a diferenciar e evitar realmente encaminhar esse paciente para a cirurgia. Bom, outro sinal clínico que é importante é a distensão abdominal. Porque a distensão abdominal, ela pode ser tão grave, chegar a um ponto de ser tão importante, tão grave que o paciente não consegue respirar da forma adequada. Porque as alças ali, de tão distendidas com gás, elas acabam comprimindo o diafragma ali, dificultando o animal a respirar. Bom, para a gente ter uma noção do que está acontecendo nesse animal, primeiro a gente tem que determinar qual lado desse animal que está distendido. É só o lado esquerdo? É só o lado direito? Ou são os dois lados, né? Isso aí pode nos dar uma pista de qual segmento intestinal pode ser o afetado, né? Que esteja com problema. Se nós tivermos uma distensão abdominal ou bilateral ou só do lado direito, a gente pode fazer uma tiflocentese, né? Que a gente vai puncionar o seco. Bom, então, se a gente tiver um timpanismo secal, a gente consegue esvaziar o gás desse seco, mas a gente tem que ter em mente o seguinte: essa é uma medida paliativa. Geralmente, a produção de gás, ou essa produção de gás, ela é secundária a outro problema. Então, assim, quando que a gente vai utilizar dessa ferramenta da tiflocentese? A gente vai utilizar, por exemplo, a gente recebe um animal que está muito distendido, o animal já está até começando com dificuldade respiratória,
eu vou esvaziar, tentar tirar o máximo de gás dele pela tiflocentese para deixar ele em condições para eu poder ou encaminhar ele, para ele poder chegar vivo no hospital a ser operado, ou então para ele poder ser induzido e conseguir colocar ele na mesa para operar ele. Tá? Se eu não fizer esse procedimento, muitas vezes os animais que estão muito distendidos, e já aconteceu várias vezes comigo, mesmo fazendo a tiflocentese, na hora da indução ele não consegue respirar e acaba vindo a óbito. É bem frustrante que você não chega nem a ter a chance de tentar salvar ele, né? E como que a gente vai fazer essa tiflocentese, né? Geralmente, o ideal é a gente usar uma agulha que seja de 12, mais de 10 centímetros. Eu sei que nem sempre é possível, mas seria o ideal a gente usar, né? E a gente vai inserir ela na fossa paralombar direita, tá? E a gente vai mirar em direção à patela do joelho esquerdo, tá? Essa é a direção que a gente vai mirar a ponta dessa agulha. A gente, depois que a gente... Após a gente funcionar o seco, bastante gás vai começar a sair e a gente pode deixar esse gás sair de forma espontânea, ou então a gente pode usar uma bomba de sucção, uma coisa do tipo, ou até mesmo, através da palpação transretal, pressionar esse seco em direção à cavidade abdominal ali, para tentar auxiliar e ser mais rápido essa descompressão. Bom, um exame complementar que pode nos dar bastante informação, que eu gosto bastante de fazer, é a paracentese. Muitas vezes os alunos eles têm dúvida em relação a qual é o melhor local para a gente fazer essa paracentese e que ela seja produtiva, né? Geralmente eu falo para eles ou 4 dedos atrás da cartilagem tifoide ou no ponto mais baixo do abdômen. E um macete aqui que eu gosto de fazer é o seguinte: como a gente vai fazer uma tricotomia, a gente vai fazer uma asepsia desses animais, se você borrifar álcool na região aqui, ele tende a condensar e pingar na região mais baixa aqui. Então, onde ele está pingando a gota do álcool que você usou para sua asepsia, vai ser o ponto mais baixo do abdômen. Do mesmo jeito que acumula o líquido aqui por fora, a gente espera que acumule o líquido intraabdominal e seja um ponto legal para a gente poder ter uma paracentese produtiva. Muitas vezes também me perguntam, e aí, eu uso agulha ou cânula? A cânula, que são 2 formas da gente fazer, né? Para eu fazer com a cânula, eu preciso de fazer uma anestesia local, um bloqueio local, fazer um pique de bisturi e depois inserir essa cânula, porque ela não vai conseguir atravessar a linha alba aqui. Então, pela praticidade, eu sempre faço com agulha. Mas a gente tem que ter noção que a gente precisa escolher uma agulha também adequada ao paciente, né? Por exemplo, nesse caso aqui, esse paciente aqui, que é igual vários que a gente atende, com sobrepeso, eu colocar uma agulha, por exemplo, a 4012, do animal que é muito grande e muito obeso, ela só vai ficar aqui na gordura retroabdominal. Então, eu não vou conseguir ter uma paracentese produtiva. Ainda, a gente tem que ter ciência que pode acontecer dessa agulha perfurar uma alça intestinal. Então, a gente pode ter uma enterocentese. Então, se você faz uma paracentese no animal que clinicamente está ok, né, não tem sinais graves de hematoxemia, né, e sinais avançados já, né, e você, na sua paracentese, vem só conteúdo alimentar, bom, ao que tudo indica, provavelmente você perfurou a alça desse animal, né? E aí, ai meu Deus, eu perfurei a alça e agora? O que eu faço? Olha, o animal dificilmente ele vai ter problemas aqui, a maioria dos animais eles ficam bem desse jeito assim, sem precisar fazer nenhum antibiótico, nenhum tratamento, ele fica bem sozinho. Bom, após a gente coletar, a gente já consegue ter uma análise macroscópica, já consegue fazer uma análise macroscópica desse líquido peritoneal. E isso já traz para a gente muitas informações. Nem sempre a gente consegue mandar direto para o laboratório por conta dos horários que esses animais chegam, né? Às vezes a gente recebe um animal quando o laboratório, infelizmente, já não está funcionando mais. Então, o que a gente vai avaliar nesse líquido peritoneal, né? Qual vai ser a análise que a gente vai fazer, né?
primeira coisa que a gente vai ver é a coloração. Como que ele deveria estar? Ele deveria estar como essa amostra aqui em 3, à esquerda, né? Um amarelo palha e translúcido. Você consegue ver através dele, como esse aqui, ó. Você consegue ver o escrito que está atrás do tubo, né? Então, seria um líquido normal. Mas o que ele poderia o que ele poderia apresentar além disso? Bom, a coloração dele pode se tornar cada vez mais avermelhada. Aqui a gente vê um tom alaranjado e aqui mais avermelhado e ainda mais cada vez mais turvo, né? O que indica essa coloração avermelhada, né? Isso pode ser um indício de que tem algum segmento intestinal ali que tá sofrendo isquemia, tá em sofrimento, entendeu? E também essa turvidez, se a amostra estiver turva, isso vai indicar para a gente o quê? Uma celularidade aumentada e o aumento também de proteínas, que estão relacionadas diretamente com a peritonite. Se o animal tem peritonite, pode ser um indício também de que tem algum sofrimento intestinal. Ainda, muitas vezes a gente recebe um paciente que não tem mais o que a gente fazer. Por exemplo, que ele já tem algum segmento intestinal que já está rompido. Como que a gente vai detectar? A gente consegue perceber a presença de alimento no meio da amostra da paracentese. E assim, infelizmente, esses animais têm um prognóstico muito ruim, mesmo se a gente tentar a cirurgia com eles. A cavidade abdominal já está toda contaminada e aí o prognóstico é muito ruim, a gente não consegue lavar muito bem. Então, assim, é realmente um desfecho bem triste para esses animais. Bom, quando a gente tem um laboratório, aí sim a gente consegue mandar essa amostra e aí a gente consegue ter ainda mais informações sobre ela, né? De uma maneira bem mais precisa do que se a gente fizesse uma análise macroscópica. E então basicamente a gente vai detectar uma peritonite nesse animal ou não, ou então o nível de inflamação que vai apresentar ali. Geralmente eu peço proteínas, células totais e diferenciais de células, né? O que a gente vai ver? O que a gente deveria preocupar, né? Um paciente cirúrgico, ele vai ter uma proteína, na maioria das vezes. E também depende do período que ele está com cólica, né? Acima de 2,5 gramas por decilitro, isso aqui pode ser um indício de peritonite. De células totais acima de 10.000, uma relação de neutrófilos diferente de 2:3, às vezes a gente tem mais neutrófilos. E também, o normal seria não ter hemácias, mas esse animal ele pode ter hemácias também, que pode indicar até algo mais grave, né? Além disso, a gente consegue observar a degeneração dessas células, né? Indica um processo séptico já ocorrendo. E muitas vezes a gente consegue, como nessa imagem aqui, ó, a gente vê os neutrófilos aqui fagocitando bactérias, né? Que é um sinal ruim, né? Já indica que tem uma peritonite bem grave. E às vezes, na amostra que a gente colhe, a gente não consegue ter certeza se tem realmente conteúdo alimentar lá dentro ou não. E às vezes a gente consegue visualizar fibras vegetais no laboratório, que, como eu falei, está associados à ruptura intestinal e um prognóstico realmente desses animais é bem ruim. Infelizmente, eu não tenho esse equipamento aqui. Gostaria muito de ter para eu poder utilizar. Mas que é o medidor, é o lactímetro, né? Que eu consigo mensurar o lactato peritoneal. E o lactato peritoneal ele pode dar para a gente umas informações bem interessantes e pode nos ajudar a decidir caso esse animal ele realmente é de tratamento cirúrgico. Bom, e como que ele funciona, né? O lactato peritoneal, ele é um marcador precoce de isquemia, né? Então, se a gente mensurar ele pode nos dar indícios que há uma lesão por estrangulação. Então, eu posso ter uma isquemia de uma porção intestinal que eu ainda não consegui detectar e eu consigo pegar precocemente com o uso do lactato peritoneal. E quando que a gente vai ter esses indícios que tem uma lesão por estrangulação? São quando eu tenho concentrações acima de 4 milimol por litro, ou então, se eu fizer um aumento de ou então eu fazer uma amostra seriada, né? E eu vou observar um aumento nas concentrações de lactato, mesmo ela estando abaixo de 4 milimol por litro. Se eu tiver um aumento seriado desse lactato e eu estou
tratando esse animal e eu não estou vendo uma melhora, isso pode ser um indício, opa, talvez tenha uma lesão aqui um pouco mais grave. E ainda, o lactato, ele é utilizado, tem alguns estudos que correlacionam ele até com o prognóstico dos animais. Valores muito altos de lactato, mesmo você submetendo esses animais à cirurgia, pode estar relacionado com um prognóstico ruim. Bom, um dos exames complementares que eu mais gosto e que eu acho que mais me auxilia é a palpação transretal. É um exame que, em todos os animais que eu realmente tenho dúvida, eu acho que ele consegue esclarecer bastante para mim. Mas a gente tem que ter noção que a gente consegue alcançar apenas cerca de 30% a 40% da cavidade caudal abdominal. A gente não consegue palpar nada à frente disso. Então, se a gente não conseguir sentir nada, ou então nada que nos chame muita atenção, a gente tem que ter noção que, opa, não, talvez o problema possa ser um pouco mais cranial, né? Bom, e quando que ela vai nos ajudar muito? Quando a gente consegue observar a palpação de patologias que são de resolução cirúrgica. Como, por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vê aqui, ó, a pessoa está palpando aqui. A gente vê o baço aqui, do outro lado ali o rim, e a gente vê uma alça aqui em sofrimento no meio dessas duas estruturas. Aqui um encarceramento nefrosplênico. Embora exista o tratamento clínico, na maioria das vezes você não tem sucesso no tratamento clínico e acaba sempre, na maioria das vezes, encaminhando esse animal para o tratamento cirúrgico. Ainda, às vezes, na segunda situação aqui, a pessoa está palpando e está notando aqui a presença de alças de delgado insinuadas aqui no canal inguinal, né? Compatível aqui com uma hérnia inguinoescrotal. E nessa terceira situação aqui, a gente vê aqui o colo maior bem distendido e a presença de várias tênias aqui dorsais, né? Na região dorsal, e essas tênias aqui deveriam ser ventrais, na verdade. Então, isso aqui pode ser um indício de volvo, né? Porque o colo dorsal esquerdo não deveria ter tênias muito palpáveis. Bom, a ultrassonografia. Eu resolvi colocar esse slide sobre a ultrassonografia aqui, porque assim que eu me formei, nossa, eu tinha uma dificuldade enorme em relação a interpretar esses exames. Eu fazia de tudo para eu tentar me convencer que eu não precisaria do ultrassom para poder chegar nesse diagnóstico. Então, assim, eu evitava ao máximo esse exame e não gostava de jeito nenhum. Mas os alunos que me conhecem hoje em dia sabem que eu faço ultrassonografia praticamente em todos os pacientes que eu recebo aqui. Os de cólica nem sempre eu consigo fazer em todos, mas é um exame que hoje em dia eu tenho que confessar que é um dos meus favoritos. Então, assim, eu acho que muitas vezes ele é um pouco difícil de entender, mas se você insistir um pouco nele, e realmente ele pode te dar informações assim que são excelentes. E aqui eu trouxe esse artigo aqui só para ilustrar mais ou menos, né? Que em algumas janelas aqui nós conseguimos encontrar algumas imagens que são consideradas comuns, né, de um paciente. E se a gente vê alguma coisa diferente disso, isso pode nos ligar uma luz vermelha. Opa, peraí, isso aqui está fora do lugar, ou isso aqui não deveria estar desse jeito, né? Como que eu sei que alguns colegas geralmente fazem a ultrassonografia apenas nessas janelas aqui. Eu não acho isso tão legal, porque, como eu falei, tem uma certa mobilidade ali, né? Então, geralmente, eu vou escaneando aqui sempre de dorsal para ventral, nessa região, tanto do lado esquerdo, que geralmente traz para a gente mais informações, e do lado direito também, né? Bom, e aqui eu trouxe alguns exemplos de cólicas que foram diagnosticadas, que conseguem ser diagnosticadas pela ultrassonografia. Em A, aqui, a gente consegue ver o baço e logo atrás do baço o rim. Isso aqui é uma imagem normal. Se nessa mesma região eu não consigo ver mais o rim, eu consigo ver apenas o baço e uma estrutura aqui que não deixa passar a ultrassonografia por conta do gás,
Isso nos faz suspeitar e tem um indício fortíssimo que seja um encarceramento nefroesplênico. Então, olha que legal, a ultrassonografia consegue te dar um diagnóstico, sem você, só de você colocar ultrassom no animal. E aqui em C e D a gente está vendo outro exemplo aqui entre a 11ª e a 12ª costela. Eu estou vendo vasos. Esses vasos geralmente a gente não deveria encontrar eles nesses locais. Que isso pode ser um indício para a gente? Isso aqui é um indício de que houve um deslocamento de cólon maior, né? Esses vasos geralmente são encontrados na porção mais interna do cólon, né? E talvez por conta do deslocamento eles ficaram mais próximos da parede abdominal torácica, nesse caso aqui, né? Então, isso nos indica que tem um deslocamento do cólon maior, também uma patologia de resolução cirúrgica. E ainda aqui, o intestino delgado, a gente consegue ver coisas como, por exemplo, em A, aqui a gente vê uma distensão. Olha como está distendido esse segmento intestinal aqui. Então, isso aqui a gente pode pensar, opa, será que esse animal ele tem uma obstrução? É um indício forte, né? E aqui em B, a gente vê a parede intestinal bem distendida, né? Pode nos levar a crer, opa, tem algum processo inflamatório aqui. Será que essa alça está viável? Será que houve algum problema na perfusão desse segmento intestinal? E em C, aqui, uma imagem clássica aqui da intussuscepção, que a gente chama de uma imagem alvo, né? A gente vê um segmento aqui dentro do outro aqui, né? Uma imagem clássica em alvo, que a gente chama que é patognomônico aí de intussuscepção. E eu resolvi trazer um caso aqui para vocês, que eu atendi. Na ultrassonografia aqui, eu consegui, do lado direito aqui, eu consegui observar a presença de alças de delgado bem distendidas. Aí eu pensei, opa, eu não deveria encontrar esse segmento de delgado nesse lugar e nem tão distendida como eu encontrei. Esse animal acabou indo para a cirurgia e aqui a gente vê o resultado. Esse animal ele tinha uma compactação de ilho e a gente vê os segmentos de delgado aqui bem distendido. Então a gente vê que tem uma relação direta da ultrassonografia com o que a gente encontra dentro da cirurgia. Bom, outro parâmetro que eu uso muito para tentar determinar, opa, eu preciso de encaminhar esse animal à cirurgia, é o tempo. O tempo ele é essencial para o bom prognóstico. Então a gente precisa de agir e tomar nossas decisões o mais rápido possível, né? E quais parâmetros que eu utilizo de tempo para poder encaminhar esse animal para cirurgia ou não? O animal que está sem defecar por 48 horas, isso nos preocupa bastante. Esses animais que não defecam, então, eles nos levam a crer que talvez seja necessário encaminhar eles para cirurgia, porque eles podem ter, por exemplo, uma compactação de cólon menor, ou algo que esteja obstruindo e não deixando passar esse alimento, né? Ainda, em compactações, mesmo que inicialmente a gente chegue à conclusão, pô, essa compactação aqui de cólon maior, ela é clínica, eu já tratei várias parecidas e eu tive sucesso em tratar clinicamente. Mas às vezes você faz uma hidratação contínua, por até 72 horas, você não vê uma resposta desses animais. Se você não vê uma resposta satisfatória em 72 horas, e esse é um período que eu costumo falar para os secretários, esse é um período que a gente consegue tratar com segurança esses animais. Passou de 72 horas, a gente não vê uma resposta significativa, o animal não está próximo de resolver essa compactação, eu prefiro encaminhar esses animais para cirurgia, porque eu sei que eu consigo operá-los e eu vou ter uma resposta melhor do que se eu tentar insistir o 4º, 5º dia em diante. Bom, a gente decidiu que esse paciente, então, ele é cirúrgico e a gente vai operar ele. A pergunta é, vamos operar em estação ou vamos operar em decúbito? É uma coisa que a gente tem que ponderar, né? E aí eu gosto de colocar essa comparação aqui. Tanto a cirurgia em estação e decúbito, os custos delas são similares para o proprietário, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que a estação vai sair muito mais barata, mas a diferença do custo final acaba sendo o mesmo. Por quê, né?
muitas vezes você não consegue resolver tudo, né, nessa cirurgia em estação, igual você consegue tratar quando você está com o animal em decúbito e abrindo pela linha média, né? Então, às vezes, o custo com pós-operatório acaba sendo até maior do que do animal que foi operado através de uma celiotomia, né? Mas qual que é a vantagem da gente tratar um paciente com estação? Eu preciso de uma estrutura simples, um tronco eu consigo fazer essa cirurgia, só com anestesia local. E qual que seria a desvantagem? O meu acesso restrito. Eu não consigo ter um acesso a toda a cavidade abdominal desse animal. Então, assim, o que eu conseguiria resolver? Assim, por exemplo, uma patologia de colo menor. Eu consigo resolver, ou então a torção uterina. Mas, por exemplo, uma patologia de colo menor, nem sempre ela está sozinha. Então, muitas vezes você vai resolver o problema, vai submeter o animal a essa cirurgia e não vai conseguir resolver 100% o problema desse animal. Então, assim, quando eu tenho a escolha, eu sempre prefiro fazer a cirurgia em decúbito. Mas qual que é a desvantagem em decúbito, né? De eu realizar em decúbito? O animal precisa de receber uma anestesia geral para poder realizar o procedimento e eu também preciso de um centro cirúrgico que esteja equipado e apto para poder receber esse animal. Mas eu consigo ter um acesso maior à cavidade abdominal e resolver mais coisas do que eu conseguiria em estação. Então, nos exemplos que eu vou citar de agora em diante, eu vou me referir mais a cirurgias em decúbito, ok, gente? Então, vai ser celiotomia. Bom, para a gente poder submeter esse animal à cirurgia, a gente precisa de ter um centro cirúrgico equipado, pronto, preparado e a equipe também. Tá? A equipe ela tem que ser composta pelo menos por um anestesista, um cirurgião, um auxiliar e um circulante. Geralmente eles se posicionam dessa forma no centro cirúrgico, né? E todos têm que estar preparados, sabendo exatamente a função que eles vão fazer. A equipe tem que estar sincronizada. Como eu já falei, e eu vou repetir várias vezes, o tempo é extremamente importante para o prognóstico desses animais. Se a gente ficar demorando, deixando o animal anestesiado por muito tempo, pega não sei o que eu esqueci, isso vai comprometendo o sucesso dos seus procedimentos. Bom, decidimos que vamos operar o animal, a gente precisa de preparar ele. Bom, o que a gente vai fazer para preparar esse animal? Primeiro, esse animal precisa estar sondado e com o estômago vazio. Ou seja, se eu for entrar com ele no centro cirúrgico, antes de eu entrar, eu preciso de esvaziar o estômago dele. Por que isso é tão importante? O que eu já vi acontecer várias vezes? Se você não esvaziar o estômago desse animal de maneira adequada, quando esse animal ele vai ser induzido, o cardio, muitas vezes, ele relaxa e a gente observa um refluxo espontâneo desses animais, tá? Então, a gente vê esse refluxo saindo e isso acaba piorando muito o prognóstico do nosso procedimento, né? Porque muitas vezes ele aspira, eu já vi casos até de um animal que foi colocado em ventilação mecânica, toda vez que ventilava, retornava refluxo pela narina, olha só. Então, assim, uma coisa simples que é você esvaziar o estômago dele antes de ele entrar para a cirurgia, né? Tirando todo esse refluxo, isso já melhora muito as suas chances de sucesso. Ainda, o antibiótico. Geralmente a gente realiza em 1 hora antes de eu começar a incisão. Eu falo, ó, na hora que eu for, a gente tem que sincronizar com a equipe para fazer antibiótico. Quando eu for começar a minha incisão, tem que ter sido feito antibiótico 1 hora antes. Por quê? Esse tempo, geralmente, é o necessário para que o antibiótico atinja uma concentração inibitória mínima circulante no animal. Ou seja, se houver, por acaso, alguma contaminação, alguma coisa do tipo assim, durante a cirurgia, eu preciso que ele esteja agindo da melhor forma para tentar evitar qualquer contaminação, qualquer infecção que possa se instalar ali, tá? O anti-inflamatório, geralmente eu faço mais ou menos 30 minutos antes da gente começar, porque é o tempo que ele também vai começar a agir, né? E eu gosto de utilizar antitetânica nos animais que eu opero, mesmo que o animal seja vacinado contra tétano. Eu acho que, assim, o investimento da antitetânica é muito baixo e é um risco, assim, de uma doença que o tratamento é bem, muitas vezes, frustrante, né?
tanto para o proprietário como para o veterinário. Então, eu prefiro fazer uma antitetânica para garantir que esse paciente ele não possa desenvolver um tétano. E o investimento desse soro antitetânico ele é muito baixo, né? E ainda, antes de entrar com o paciente no centro cirúrgico, será que eu preciso dar um banho nele? O paciente ele estava rolando ali na areia, tá todo sujo de areia, eu vou deitar esse animal direto no centro cirúrgico? Eu acho que não é uma boa ideia, né? Então talvez seja interessante a gente jogar uma água nele, pelo menos para tirar essa sujeira, essa areia que pode estar nele ali, ele tá rolando e se jogando ali na terra, para poder entrar com um paciente pelo menos um pouco mais limpo e evitar contaminar muito o seu centro cirúrgico. Da mesma forma, a gente limpa os cascos, né? Retirar toda essa terra, dar uma lavada ali por baixo e remover as ferraduras desses animais, é importante também. Primeiro, para evitar acidentes na hora da recuperação, né? E também, se eu resolver colocar esse paciente numa crioterapia após a cirurgia, ele já está com as ferraduras removidas e facilita bastante para a gente, né? Ainda, lavar a boca desses animais, né? Esses animais eles vão ser sondados. Eu não quero que a sonda orotraqueal que a gente vai colocar, eu não quero que ela leve restos de alimentos para a traqueia desse animal para eu ter que tratar. Não só não ter que recuperar esse animal, não só da incisão, da cirurgia que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que tratar ele de uma pneumonia ou algo do tipo, isso aí, então eu vou tentar evitar ao máximo, né? A tricotomia, eu gosto dela bem ampla, como vocês podem ver nessas duas imagens aqui, mais amplo possível. Isso facilita a gente fazer uma asepsia adequada. Então, assim, geralmente eu começo essa tricotomia no tronco, se o animal permite, né? Se ele não está se jogando muito, né? Porque eu vou ganhar tempo, ele vai permanecer menos tempo anestesiado aqui. A asepsia, não preciso nem de falar, é essencial, né? A gente não pode pular esse passo. E eu gosto de utilizar panos de campo de plástico, como vocês vão ver em algumas imagens aqui. O pano de campo de plástico, ele gera menos atrito entre a alça e esse material, o material que é o plástico, né? Esse pano de campo. Então, assim, isso vai diminuir as chances de aderências e a agressão mesmo ali à serosa da alça intestinal. Então, assim, antes da gente começar a cirurgia, a gente precisa estar com tudo preparado. A gente precisa de ter esses mínimos detalhes preparados, porque isso vai influenciar diretamente no seu resultado, tá? Então, se você falhar na sua preparação, os resultados da sua cirurgia provavelmente não serão os melhores. Bom, isso aqui parece uma coisa até meio básica, né? Mas a gente tem que ter noção que tudo com o animal em decúbito dorsal, ele vai ficar invertido. O que era ventral vai ficar mais para cima, né? Ou mais dorsal, né? E o que era dorsal vai ficar ventral, o que era da direita vai ficar na esquerda. Então, nós precisamos ter uma noção de qual que é a anatomia desse paciente, até mesmo para a gente saber, opa, isso aqui está fora do lugar, e eu poder retornar depois essas coisas para o lugar. Então, a gente tem que ter essa imagem aqui do normal na nossa cabeça bastante, que isso também vai facilitar para a gente na hora da exploração da cavidade abdominal. Bom, a incisão, como eu sou destro, então eu gosto de me posicionar à esquerda do paciente, tá? Eu faço a incisão toda com bisturi. Como que eu faço a incisão? Primeiro eu faço a incisão só de pele, como vocês podem ver aqui. A incisão é pré-umbilical, ou seja, eu começo no umbigo e vou em direção cranial, né? E faço toda a incisão de pele subcutânea. Quando eu chego na linha branca, eu vou na cicatriz umbilical, eu entro às cegas com o bisturi e eu vou bem devagar para eu ter certeza que eu não vou perfurar nenhuma alça e vou incisar apenas a linha branca. A partir daí, eu posiciono um dedo abaixo da linha branca. Então, nós vamos querer incisar bem aqui, bem no meio. E quando eu coloco o dedo aqui, eu consigo sentir bem um aumento de volume, uma linha que é bem característica, né? Que me ajuda a ser o guia, né?
Eu costumo falar com os alunos que essa é a parte mais importante da cirurgia. É a gente ter certeza, caprichar nessa hora para a gente poder fazer a incisão bem na linha média. Se a gente acaba saindo aqui da linha média, a gente pode aumentar as nossas chances, né, de ter problemas como hérnias incisionais, né? Então, eu coloco o dedo bem abaixo aqui e vou fazendo a incisão com bisturi, com o dedo abaixo me guiando. Bom, na maioria dos casos, quase 90% dos casos que a gente opera aqui, sempre haverá distensão com gás nos segmentos intestinais, né? Porque, pensa, o animal está com cólica, na maioria das vezes a motilidade dele está comprometida, então há uma fermentação pelas bactérias locais ali do alimento que está parado e acaba tendo essa produção de gás que acaba não sendo eliminada, né? Bom, e essa descompressão do gás, né? Ela tem que ser feita sempre antes de você começar a manipular as alças. Se você não fizer essa descompressão, tentar manipular essas alças cheias de gás, a gente pode ter um desastre acontecendo e essas alças romperem na sua mão, tá? Como que a gente vai fazer essa descompressão? Preferencialmente, como está mostrado nessa imagem aqui, pelas tênis do segmento, quando existem tênis, né? Pelas tênis, e a gente vai fazer um túnel entre a serosa e a mucosa. Por que a gente faz esse túnel entre a serosa e a mucosa, né? Que seria o que está sendo relatado nessa figura aqui, à direita. A outra opção, a gente poderia fazer uma incisão, entrar com a agulha perpendicular, né? À serosa. O que a gente tem que ter em mente aqui? Que o alimento que está aqui dentro, a tendência dele é tentar ocupar outro espaço, né? Então, ele vai tentar ocupar esse espaço externo aqui, né? E o que isso pode acarretar quando eu faço eu entro com a agulha de forma perpendicular à serosa e não fazendo um túnel entre a serose e a mucosa e fazendo duas entradas aqui distintas. Ó. Reparem que elas estão longe uma da outra, ao oposto desse caso aqui. O que vai acontecer nesses casos? A gente vai ter essa situação. Então, aqui à esquerda, a gente vê que a chance de contaminação de conteúdo intestinal é bem maior, e já à direita, o conteúdo ele vai pressionar aqui as camadas e pode diminuir bastante a chance de contaminação intestinal. Então, sempre a gente vai fazer um túnel, vai perfurar a serosa, percorrer alguns milímetros, né, até a gente conseguir perfurar pela mucosa, desculpa. Como que vai ser essa exploração da cavidade abdominal? Ela tem que ser sistemática, a gente tem que percorrer todos os segmentos intestinais, todas as estruturas de interesse. Cada cirurgião tem uma sequência que ele gosta de seguir, mas a verdade, a sequência não muda tanto, o que importa é você ter que abordar todos os segmentos e explorar toda essa cavidade abdominal, tá? Porque muitas vezes a gente abre, o problema ele se encontra bem central ali, e a gente pensa, opa, me livrei, consegui achar qual era o problema, resolvi, mas muitas vezes existem outros problemas associados. A gente abre o paciente, ele tem 2, 3 patologias associadas. Então, a gente tem que ter certeza que a gente não vai fechar esse animal com um problema aí para a gente ter que fazer, por exemplo, uma relaparotomia no futuro, né? Então, a gente precisa de manipular todo o segmento intestinal, toda a cavidade abdominal, e a gente tem que ter uma manipulação suave. Repara aqui, ó, como está sendo essa manipulação aqui. Ele pressiona apenas com o dedo inteiro, ele não faz a pressão com a ponta dos dedos, né? Isso evita perfurar, machucar as alças intestinais. Então, assim, tentar sempre, costumo falar, nunca com a ponta dos dedos, sempre com a mão inteira, sempre com o dedo inteiro. E a gente também tem que ter noção de que esses pacientes, mesmo a gente optando pela celetomia, a gente não consegue expor todos os segmentos intestinais.
Então, olha esse desenho aqui à direita, né? As porções que estão em verde são as porções que são possíveis de expor, visualizar e palpar, que, por nossa sorte, são as maiorias, né? É a maioria. A gente vê aqui, ó, o tanto que a gente consegue expor, ver e manipular, né? Mas existem também algumas estruturas que a gente consegue apenas visualizar e palpar, essas de amarelo aqui, ó, né? Só visualizar e palpar. E ainda tem umas que a gente não tem acesso, só consegue palpar, né? Então a gente tem que ter essa consciência, né? De que tem estrutura que a gente só consegue realmente palpar. Por exemplo, o duodeno aqui, né? A gente só consegue palpar, você não vai conseguir expor o duodeno para poder ver, né? Então, assim, por isso que é importante a gente explorar e poder palpar toda essa cavidade abdominal para a gente tentar detectar qualquer problema. E muitas vezes, quando acometem alguma dessas estruturas, isso dificulta muito o tratamento delas, justamente por isso que a gente pode ou passar despercebido ou a gente não conseguir agir para tentar tratar aquilo ali, né? Bom, e muitas vezes a gente vai abrir esse animal e ele não vai estar na posição anatômica tudo certinho. Não vai ficar aquela coisa linda, como a gente viu na imagem anterior. Muitas vezes a gente abre uma sopa ali de intestino e a gente precisa de identificar esses segmentos intestinais para a gente poder ter uma direção e entender o que está acontecendo lá. O que a gente vai utilizar para poder identificar esses segmentos intestinais? Primeiro, o diâmetro da alça e a presença ou não de saculações. Por exemplo, o intestino delgado ele não tem saculações e o diâmetro dele é menor ao comparado com os segmentos do intestino grosso, por exemplo. Ainda, o número de tênias. Bom, se a gente pega uma estrutura e a gente vê que ela tem 4 tênias, isso já me faz pensar, ou ela é seco, ou ela é o cólon maior ventral. Se tem 3 tênias, cólon maior dorsal direito, e por aí vai. Então, assim, algumas estruturas, elas apresentam tênias e outras não. Então, se ela não apresenta tênia, também é uma característica de algumas estruturas, né? E nas tênias do seco, elas nos levam origina, né, algumas pregas. Então, as tênias do seco vão originar algumas pregas, que são de extrema importância para nos guiar a encontrar segmentos intestinais durante a cirurgia. Quais são essas pregas? Primeiro, a prega iliocecal, que se origina da prega dorsal, né? Então, e essa que está sendo mostrada aqui, o número 2. Olha, essa aqui é a prega iliocecal. Então, aqui, essa pessoa está segurando todo o ilho aqui na mão dele, está demonstrando aqui, tá? Ou então, e também existe outra prega, que se origina da tênia lateral, que é a prega secocólica, que ela vai ligar o seco até o cólon dorsal. Bom, o cólon maior, né? Desculpa. Então, essa prega aqui está sendo demonstrada nessa ilustração aqui, ó, o cirurgião ele tem na mão dele o seco, a partir da tênia lateral aqui, ele está observando a prega secocólica aqui. Ele vai seguir essa prega secocólica e ela vai levar ele até o cólon maior. Olha que interessante. Então, a partir daí, ele consegue expor o cólon maior. Se ele tem o seco na mão dele, ele identificou o seco, ele consegue identificar a tênia lateral. Da tênia lateral, ele vai pela prega secocólica e consegue chegar até o cólon maior e expor. Repara como ele expõe essa estrutura aqui com o auxílio do antebraço para não pressionar com a ponta dos dedos dela e evitar que ela se rompa, né? Da mesma forma, ele identificou aqui o seco. Na tênia dorsal, ele consegue perceber a prega iliocecal e ele percorrendo a prega iliocecal, ele vai conseguir chegar até o ilho, né? E vai identificar o segmento do ilho. Então, essas pregas podem nos ajudar a orientar bastante e a partir de, por exemplo, se eu achei o ilho, eu consigo ir na direção oral e aí eu vou chegar até, por exemplo, o estômago, entendeu? E da mesma forma, a partir do colo, eu encontro o colo, eu consigo ir na direção laboral e vou chegar até o reto.
Então, esse aqui, o cego costuma ser um norte bem importante para a gente. Ainda, o tipo de vascularização pode nos ajudar a identificar qual que é o segmento de, por exemplo, nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, de delgado. Nessa imagem à esquerda aqui, vocês conseguem observar que a vascularização desse intestino, ela percorre rente a ele aqui. E aqui que a gente vê os segmentos intestinos, os vasos irrigando ele. Essa é uma vascularização característica do íleo, tá? E já à direita aqui, a gente vê um tipo de vascularização diferente. Olha só como é que ela faz tipo uma árvore aqui, assim, ó. E a partir daqui, ela vai. E a mesma coisa aqui, ó. Né? Essa vascularização aqui é característica do jejum. Então, assim, até mesmo um tipo de vascularização pode nos ajudar a identificar qual que é o segmento acometido. Às vezes, nos deparamos com segmentos intestinais. Quando a gente abre o animal, a gente vai deparar com um segmento intestinal que não está viável. Então, e que seja necessário a gente fazer uma ressecção intestinal. Bom, e como que a gente vai determinar se esse intestino ele está viável ou não está viável, né? O primeiro parâmetro que a gente vai utilizar é a coloração. E aqui eu acho que vale a pena eu chamar a atenção em relação à diferença do delgado para o grosso, em relação à coloração. Por quê? Essa imagem número 1 aqui, a gente vê aqui nitidamente uma diferença na coloração desse segmento intestinal aqui. Esse segmento aqui, ele não está viável, vou precisar retirar ele. A gente consegue observar bem através da serosa. Então, o intestino delgado, ele mostra isso bem para a gente. Então, dificilmente ele vai nos enganar, né? Então, ele acusa bastante, opa, essa alça aqui não está legal. Então, você consegue ver bem externamente pela serosa essas alterações de coloração. Em contrapartida, o intestino grosso, às vezes, ele pode ser traiçoeiro. E essas alterações elas vão se iniciar sempre na mucosa primeiro. Então, repara essas duas situações. A situação A e a situação 2 e a 3 aqui. Desculpa. Nessa situação 2 aqui, a gente pode ver que pela serosa não está muito ruim aqui. Mas quando a gente abre e vê a mucosa, a gente vê que aqui a coloração está bem alterada. Olha como essa mucosa está alterada. Então, esse cólon ele está inviável, ele apresenta sofrimento, né, uma isquemia prolongada. Ao contrário do que a gente vê aqui em 3, a pessoa suturando, um cólon que está viável, está ok. Então, esse cólon da esquerda aqui, ele precisa de ser realizada a ressecção. Não tá viável. E às vezes a gente abre e, se a gente for olhar só pela serosa, muitas vezes a gente se engana. Então, acho que vale a pena eu enfatizar bastante que existe essa diferença da gente conseguir detectar essa alteração da coloração, tanto do delgado como no grosso. Mas não tem só esse parâmetro que eu tenho para utilizar para saber se o segmento intestinal está viável ou não está viável. E eles são motilidade e perfusão. Para nesse vídeo aqui, o que a gente pode ver? Né? Uma pessoa manipulando aqui o ilho, né? E a gente consegue ver aqui, ó, os segmentos de jejum aqui em volta, todos com bastante motilidade. Olha que bonito, né? Aqui eu tenho certeza que os segmentos intestinais aqui, eles estão viáveis, têm bastante motilidade também. Ainda, aqui ele faz um tempo, no final do vídeo aqui, como vocês podem ver, ó, ele faz bem aqui, ele vai fazer um tempo de perfusão. Ó, você vê que o sangue aqui, ele sai, ele faz um TPC aqui para poder testar a vascularização, ver se esse segmento intestinal ele está recebendo uma quantidade de sangue adequada ou não. Uma coisa que eu acho importante comentar, às vezes a gente pega um intestino que a gente vê que a coloração ela está alterada e a gente pensa, opa, esse aqui não está viável. O que eu costumo fazer? Eu pego esse segmento e deixo ele de lado. Deixo ele receber, porque muitas vezes ele estava em sofrimento, realmente estava comprometendo a vascularização e o suprimento sanguíneo,
mas o tempo não foi suficiente para desvitalizar e ser necessário eu fazer a ressecção dessa alça intestinal. Então, o que eu faço? Eu deixo ela de lado, exploro o resto da cavidade, isso dá um tempo para a circulação voltar e eu avaliar novamente. Muitas vezes esses segmentos eles vão até alterar de cor e vai me dar uma outra impressão de que, opa, não, esse aqui acho que dá para deixar. Ao que tudo indica, apesar dele ter sofrido um pouquinho, ele está viável ainda. Depois que você descobriu qual era o problema, você conseguiu ou desfazer as compactações ou fazer as ressecções necessárias, você vai reposicionar as alças próximo da sua localização anatômica. Então, por isso que é tão importante a anatomia, gente. A gente precisa de saber onde que elas deveriam se encontrar, como que elas se encontram ali, para a gente tentar colocar o mais próximo possível do local que elas devem permanecer, né? E em seguida, a gente faz a sutura da musculatura, né? Como que eu faço essa sutura, né? Eu faço uma sutura simples, contínua, né? E geralmente eu faço no máximo 2 paradas. Por que eu não faço tantas paradas, né? É porque, assim, o nó vai ser a parte mais frágil da sua sutura. Então, se a sua sutura não resistir ali à pressão, por exemplo, a recuperação desse animal é agitada e acaba se batendo bastante, o local que provavelmente vai se romper é o nó, que ele é mais frágil do que o fio. Então, eu tento colocar o menor número possível de nó. Mas eu gosto de ter pelo menos 1 ou 2 paradas, porque se caso um segmento que eu suturei, ele venha a se romper, eu tenho pelo menos outros 2 que podem ajudar a segurar ali, e eu não vou ter uma tragédia como, por exemplo, uma evisceração, ou algo que, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, durante uma recuperação ou até mesmo no pós-operatório, né? Outra coisa importante que vale eu ressaltar aqui é a distância que a gente tem que entrar com essa sutura, né? Onde que ela tem que ficar posicionada, né? A ideia é passar por esse fio de sutura da cavidade abdominal pelo músculo reto aqui, como vocês podem ver, ó. Então, eu tenho que dar uma distância aqui da linha alba, pelo menos uns 15 milímetros, então 1,5 centímetro, 2, para eu ter certeza que eu estou passando pela muscular aqui, não só pegando pela fáscia. Por quê? Isso que vai me dar resistência à minha sutura, entendeu? Isso que vai garantir que ela não vai ceder na hora que o animal for se recuperar ou precisar, ou a pressão mesmo das alças que estão sempre realizando em cima dela, né? Qual fio eu utilizo? Também é uma pergunta que eu já usei praticamente todos os fios aí para tentar fechar a cavidade abdominal dos animais. Já usei tanto absorvível como não absorvível, já usei nylon de pesca, já fiz de tudo. De todos que eu utilizei até hoje, o meu favorito é essa polidioxanona 4 aqui. Eu acho ele um fio excelente, o calibre dele é muito bom e realmente, se eu posso escolher, eu sempre vou escolher esse polidioxanona 4 aqui, um fio absorvível, que, vamos supor, depois de alguns meses, eu já tive proprietários relatarem até que mal dá para perceber que o animal dele foi operado e realmente muito contentes com o resultado, principalmente estético, desse fio aqui, né? E eu também não tenho nada a reclamar do desempenho dele após a cirurgia, né? Então, esse número 4 seria o meu favorito. Mas, caso eu não tenha ele disponível, eu gosto bastante também dessa poligalactina 910 aqui, de Crio número 2, né? Às vezes as pessoas acham que ele é um pouco fino para você suturar um cavalo adulto, mas eu já suturei animais de 400, 500 quilos, não tive problema nenhum. O fio 2 ele aguenta tranquilamente. E em terceiro lugar é o ácido polivicólico aqui, número 6, é um calibre mais grosso, mas desses 3 aqui é o que eu tenho como menos favorito. Mas já utilizei ele também, tive resultados bons com ele. Depois da sutura da musculatura, ou até mesmo quando eu estou começando, eu gosto sempre de lavar aqui bem a incisão. Muitas vezes a cirurgia de cólica, ela acontece alguma contaminação, às vezes você tem que fazer uma enterotomia, é necessário alguma coisa dessa durante a cirurgia, e alguns segmentos intestinais, eles acabam se contaminando um pouco, as bactérias intestinais ali, é comum.
na hora de retornar eles para dentro da cavidade, às vezes a gente esbarra bem aqui nessas bordas. Então, assim, eu gosto de lavar bem com o soro aqui, antes de eu fechar essa cavidade, para eu ter certeza, para eu tentar diminuir um pouco essa contaminação aqui na linha de incisão e evitar esses problemas de contaminação na linha de incisão, que realmente são muito chatos de tratar e podem levar a coisas mais, problemas maiores, né? Como uma hernia incisional, algo do tipo. A sutura de subcutâneo, eu faço ela e eu antigamente eu não realizava ela, mas hoje em dia eu tenho observado que os animais que eu suturo subcutâneo ali, a gente observa menos edema e a ferida cirúrgica ela acaba cicatrizando até mais rápido e de forma mais bonita. Menos edema é o principal motivo pelo qual eu suturo subcutâneo. Existem trabalhos que falam até que correlacionando a sutura de subcutâneo com o aumento das infecções incisionais. E era por esse motivo que eu não suturava antigamente. Mas eu tenho suturado e não tenho observado o aumento dessas infecções incisionais, né? Então, eu acho importante fazer. E aí, a sutura de pele, aí tanto faz, você pode escolher o padrão, o fio que você quiser, costuma não ter muito problema aí, e o pessoal não costuma ter muita dúvida. Sempre quando eu vou, antes de eu levar o animal para a sala de recuperação, eu posiciono aqui, suturo uma bandagem aqui, eu coloco uma compressa, eu suturo uma compressa em cima aqui da ferida incisional para evitar que o animal se contamine durante a recuperação e logo depois que o animal fica de pé, eu já acabo retirando essa compressa, né? Bom, a gente recuperou esse animal do centro cirúrgico, né? Vamos agora para outra batalha que é o pós-operatório. Né? Quais antibacterianos que eu utilizo? Como eu falei, eu já inicio eles 1 hora antes de eu começar a cirurgia, né? E qual que eu costumo, que eu opto na maioria das vezes, né? Se eu puder escolher, eu sempre vou escolher associar penicilina com a gentamicina. Mas, muitas vezes eu não tenho acesso à penicilina aqui, tá? E como alternativa, eu consigo um acesso mais fácil aqui ao Ceftiofur. Então, na maioria das vezes eu faço o Ceftiofur com a gentamicina. Também tenho tido resultados bons, não tive problema nenhum, mas é somente porque nem sempre eu tenho acesso à penicilina, né? O período que eu vou fazer, então, tanto da penicilina como do Ceftiofur, geralmente é pelo menos de 5 a 10 dias. Aí a quantidade vai variar, quem vai me dizer é o paciente, tá? Aí a gente vai acompanhar o pós-operatório desses animais com hemogramas seriados, né? Então, assim, ele que vai me dizer se eu vou precisar estender mais essa antibiótica terapia ou não. E já a gentamicina, geralmente eu faço 3 até 7 dias, não costumo passar disso também, em 7 dias em casos mais extremos mesmo, né? Bom, anti-inflamatório. Geralmente eu faço de 3 a 5 dias. E eu sempre utilizei o Flunixin Meglumine, né? Na dose de 1,1 mg por quilo. Você pode usar ele, eu utilizava ele tanto CID como BID, né? Determinava se eu usava ele CID ou BID, dependia muito de como que foi a cirurgia, né? Se é uma cirurgia que foi mais agressiva, eu precisei retirar a parte do intestino, ou se foi uma cirurgia que eu fiz no máximo a enterotomia, foi uma cirurgia tranquila, eu uso ele menos vezes, né? Só que recentemente eu achei interessante eu colocar esse trabalho aqui, que é de 2019, ó, que ele tem demonstrado que, embora o Flunixin Meglumine ele tem essa fama de ser anti-endotoxêmico, né? Foi um dos primeiros descobertos, né? Tem sido detectada a presença de marcadores de endotoxemia em pacientes que houveram ressecção intestinal, né? Por segmentos intestinais que estavam obstruídos, né? E eles detectaram esses marcadores de endotoxina nos pacientes que receberam Flunixin Meglumine e não os que receberam Firocoxib. Então, assim,
eu acho importante eu comentar sobre o firocoxib aqui, que é uma droga que, assim, hoje em dia vários laboratórios estão lançando o firocoxib dele, então está bem alta aí, né? E está cada vez mais disponível para gente que trabalha com equinos. Então, eu nunca utilizei, mas eu pretendo utilizar assim que eu puder, né? Que agora está começando a chegar aqui para gente, né? Esses medicamentos, porque eu acredito que eu vou ter respostas ainda melhores, né? Isso é uma coisa aqui que eu gosto, que eu acho que vale a pena eu comentar, porque a gente vê muitos colegas que viram e falam: ah, mas eu sempre tive sucesso fazendo tal coisa. Assim, só porque você teve sucesso fazendo, não significa que você pode melhorar ainda mais os seus resultados. Entendeu? Por exemplo, eu sempre usei Flunixin, nunca tive problema nenhum. Mas isso não significa que eu não possa ter resultados ainda melhores com o firocoxib. Então, claro que eu vou tentar utilizar o firocoxib das próximas vezes. E assim, a minha sugestão é que vocês não sejam esse tipo de veterinário, né? Vocês que ainda estão na sua formação, de ser a pessoa que eu sempre fiz de um jeito, sempre deu certo. Mas aí, se tem um estudo novo que te diz que a forma que você está fazendo talvez não seja melhor, a gente pode ter resultados ainda melhores, né? Então, assim, não ser esse tipo de veterinário que, eu sempre fiz e não vou mudar da forma que eu fazia. Bom, a crioterapia. Como a gente sabe, algumas dessas patologias que a gente está tratando pode levar a endotoxemia, infecção no animal, que está relacionada diretamente com a nominite. Então, eu, às vezes, coloco esses pacientes no gelo. São todos os animais? Eu confesso que eu coloco a maioria dos animais no gelo. Por que eu coloco a maioria dos animais no gelo? Aqui onde eu trabalho é no hospital escola. Então, muitas vezes, o residente que vai ficar responsável pelo plantão e virar noite, às vezes é o primeiro plantão dele. Ele não tem tanta experiência, às vezes ele não vai ter aquela maldade, né, de detectar se o animal está começando com a laminite para colocar logo no gelo ou não. Então, de forma preventiva, como eu não consigo ficar sempre acompanhando todos os animais 24 horas, eu acabo colocando praticamente todos os animais que eu opero no gelo, pelo menos nas 48 horas aí. Se ele permitir, claro, né? Então, quanto tempo que a gente vai deixar é 48 a 72 horas após a gente retirar essa causa, né, da endotoxemia, inflamação, infecção. E é importante que a água seja com água com gelo, né? Não só o gelo, e que seja até a altura do boleto, que a gente quer que essa água gelada já chegue no casco, né? A gente não quer esfriar só o casco, a gente quer que o sangue chegue já gelado no casco, né? Além disso, outra coisa extremamente importante no pós-operatório é a hidratação. E a pergunta, na maioria das vezes, é qual a quantidade de fluido que eu vou precisar fazer nesses animais? Bom, primeiro isso vai depender. O animal está desidratado, ele ainda tem refluxo, apesar de cirurgia, então ele está tendo perdas futuras, por exemplo, ou ele está com diarreia profusa. Bom, então, a gente tendo essas informações, a gente pode ter uma noção mais ou menos da quantidade de fluido que a gente precisa fazer. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai somar a desidratação em porcentagem, mais a manutenção, que é em torno de 60 ml por quilo para equinos, se alimentando, né? E mais 50 a 150 ml por quilo para perdas futuras, né? Por exemplo, o refluxo que esse animal possa ainda ter. Isso aqui é um valor. A gente vai conseguir um valor aqui para 24 horas, tá? E aí, dessa forma, a gente consegue dividir ao longo do dia. Mas se o meu paciente não está desidratado, ele não está desidratado e não tem refluxo, não tem nada, geralmente eu faço apenas a manutenção desses animais. Então, se você multiplicar os 60 aqui por 24, né? Os 60 por 400, desculpa, que seria mais ou menos um peso médio, daria em torno de 24 litros, tá? Então, talvez às vezes eu falo com os residentes, faz aí 1 litro por hora dos animais de pós-operatório, porque geralmente essa é a quantidade que
Essa é a quantidade só para realizar a manutenção da hidratação desses animais. E ainda eu posso usar a via enteral ou parenteral. Quando que eu vou usar qual, né? A via enteral eu só vou poder utilizar quando o animal ele tem motilidade, né? Então ele tem que ter uma motilidade, eu tenho que ter certeza que ele tem motilidade para eu poder utilizar ela. Então, na maioria das vezes, e até mesmo pela praticidade, né, eu acabo fazendo a parenteral. E ainda, qual solução utilizar? A grande vantagem da solução enteral é que eu consigo formular, eu consigo calcular uma solução ideal para o meu paciente. Eu consigo ver exatamente quais são os eletrólitos que estão deficitários nele e repor de acordo, que é o que a gente não consegue fazer tão eficientemente com a parenteral, por exemplo. E aí, quando eu vou fazer uma solução parenteral, quase sempre eu vou fazer o ringer lactato, que é o que a gente tem hoje em dia, comercialmente mais próximo do plasma equino, né? Bom, e eu trouxe esse trabalho aqui também do Freeman, que acho que é desse ano, acho que foi no início do ano que ele soltou esse trabalho aqui, que ele demonstra o seguinte, que esse valor de 60 ml por quilo de manutenção que a gente tem usado, talvez ele possa ser um pouco excessivo, né? Então, assim, esse valor de 60 ml por quilo são para animais que estão se alimentando. O animal, quando ele não está se alimentando, os valores de água ou de fluido necessário, né, para poder manter esses animais hidratados, né, é bem menor, cerca de 16%. Então, na verdade, ele comenta que isso é um trabalho excelente, né? Ele comenta que seria em torno de 10 ml por quilo para um animal que ele realmente não está recebendo nenhuma alimentação. Bom, e ainda a gente pode lançar mão de procinéticos, né? Como a gente sabe, a cólica pode levar à diminuição da motilidade desses animais, né? E na maioria das vezes eu utilizo cálcio de forma aí assim, a dose costuma ser em torno de 5 a 10 ml por quilo, assim que eu vou fazer daquela solução comercial, né, que é em torno de 20%. E eu costumo usar ele e quase todos os pacientes, né? Que acredito que ajuda. Já a metoclopramida, raras vezes eu utilizo ela. Eu tento evitar utilizar ela só quando eu vejo que o paciente ele realmente não está respondendo e a motilidade não está aumentando depois de, acho que pelo menos um dia aí, ele continua com refluxo, não melhora, aí sim eu lanço mão da metoclopramida. Por que eu evito tanto ela? Porque assim, claro que não são todos os animais, mas eu já tive animais que apresentam efeitos extrapiramidais por conta da metoclopramida, né? Então o animal fica louco lá no tronco, pulando, e assim, acaba que eu tenho outros problemas além do ilho, né? Ou da não motilidade, da falta de motilidade intestinal. Então eu evito utilizar a metoclopramida, eu uso só realmente nesses casos que realmente precisam. Agora, um dos mais famosos aqui é a lidocaína, né? Eu não gosto muito da lidocaína como um procinético, e raras vezes eu vou utilizar ela. Existem alguns estudos que questionam a eficácia mesmo da lidocaína como um procinético, e assim, eu realmente não estou tão convencido ainda de que realmente ela está ajudando. Inclusive, por exemplo, esse estudo que eu trouxe aqui, ele comenta sobre que a lidocaína realmente ela não tem melhorado o desfecho desses tratamentos desses animais. Os animais que recebem a lidocaína e os que não recebem a lidocaína, o desfecho deles costumam ser praticamente o mesmo, né? Mas e eu uso a lidocaína quando? Eu vou usar a lidocaína quando o animal ele apresenta bastante dor, tá? Vamos supor, às vezes eu faço uma ressecção, uma cirurgia que é um pouco mais delicada, né? Uma cirurgia que a gente fala um pouco mais sofrida, assim, eu gosto de associar a lidocaína, né? Junto com o fluoximig. Os dois juntos têm um poder analgésico muito forte, tá? Então eu utilizo ela praticamente só nessas situações. Dificilmente eu uso ela pensando no efeito procinético dela. Mas o melhor procinético de todos, sem dúvida, é a alimentação, tá? Então, assim, sempre que possível, a gente continuar com a alimentação desses animais, né? Isso pode ajudar bastante
em retornar essa motilidade, um funcionamento intestinal adequado, né? Mas e para a gente poder retornar tanto com a água como com o alimento, a gente precisa de se perguntar primeiro: o animal tem refluxo? Se ele tem refluxo, talvez não seja uma boa ideia, por exemplo, oferecer água para ele, né? Mas, mesmo animal com refluxo, eu costumo dar em pequenas quantidades, às vezes, o capim, mesmo que eu vou tirar ele pela sonda depois, para poder tentar estimular, de alguma forma, essa motilidade intestinal, né? Mas os animais que não têm refluxo, geralmente com 12 horas após a cirurgia, eu já começo oferecendo água para eles aos poucos, né? Daquele balde de 10 litros, no máximo 5 litros eu vou oferecer para ele. E o volumoso eu vou oferecendo sempre gradualmente, como vocês podem ver aqui no vídeo, né? Bem aos poucos para os pacientes. Aqui um paciente foi operado também, né? Tá até no gelo. E vou gerando um aumento gradual nas próximas 24 horas, mais ou menos, até eu liberar a alimentação para ele, se ele estiver respondendo conforme eu esperaria que ele responda, né? Então, assim, sempre começando bem aos poucos, né? Geralmente um capim verde, uma coisa de boa qualidade, para a gente não ter novos problemas, né? E o fornecimento concentrado. Uma das preocupações grandes, principalmente dos proprietários, é em relação ao animal dele. Meu animal vai perder muito peso por conta da cirurgia. Então, assim, eu gosto de retornar o fornecimento de concentrado mais ou menos de 7 a 10 dias após a cirurgia. Claro, se tudo estiver indo bem, né? E lembrar também, acho que vale lembrar aqui, que é necessária uma readaptação desses animais ao concentrado, porque eles vão ficar um período aí sem receber após a cirurgia, né? Eu acho que vocês também repararam que eu gosto muito de utilizar cinta como parte do pós-operatório dos animais, né? Eu acho que facilita bastante a gente fazer o curativo desses animais com a cinta, né? E dar um apoio adicional a eles ali, né? Diminuir um pouco a tensão naquela incisão. Eu retiro os pontos com 14 dias, né? E mesmo depois que eu retirei os pontos, eu gosto de manter esses animais embaiados por pelo menos aí 21 dias, tá? Geralmente eu recomendo 21 dias. Após 21 dias, para mim, eu falo, pode soltar no pasto, tá tudo certo, né? Porque aí não vai ter nenhum problema, por exemplo, uma hernia incisional, algo do tipo. Mas significa que esse animal ele vai ficar 21 dias sem andar só dentro da baia? Claro que não, né, gente? Todo dia eu peço para dar uma volta com esse animal, ficar por alguns minutos com ele pastando no cabresto, claro, supervisionado, né? Para ele para que não aconteça nenhuma estripulia, não deixar ele muito à vontade, mas ao mesmo tempo forçar ele a exercitar, né? E outra informação importante, né? É o retorno das atividades atléticas, né? Que é o nosso objetivo mesmo, né? Retornar esses animais ao esporte e que ele volte a ter uma vida normal, né? Que também é uma preocupação grande dos proprietários. E o ideal é em torno de 4 meses, tá? Em 4 meses essa cicatriz ela já vai estar madura, já vai estar preparada para a gente poder ter esse retorno também gradual às atividades atléticas. Eu costumo falar 6 meses para os proprietários, tá? Porque a maioria deles é muito ansioso. Então, eu falo 6 meses porque ele vê um animal que está bem lá e às vezes ele começa antes. Entendeu? Mesmo não me avisando, não consultando comigo, ele acaba montando esse animal antes do tempo. Então, eu costumo falar com ele, não, daqui a 6 meses você monta nele para ver se pelo menos ele respeita os 4 meses, que seria o ideal, entendeu? Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês. Acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Fique à vontade. Matheus, muito obrigado pela sua apresentação, te parabenizar, né, pela excelente palestra, excelente apresentação. E vamos deixar aberto para as perguntas, né?
as dúvidas. E acho que se quiser deixar a sua... Aí, o vídeo agora aberto, a gente pode ver agora. Você consegue dar uma olhadinha no chat ali, Matheus, também? Mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Ficar naquele balãozinho ali. Pessoal ali te parabenizando. Rapaz, eu não... Deixa eu ver. Não tô conseguindo acessar o chat, não sei porquê. Mas existe alguma pergunta? Alguém fez alguma pergunta? Só clicando naquele balãozinho ali, Matheus, não aparece para você? Rapaz, não tô conseguindo ver. É. Tem os participantes ali, um lugarzinho para a mãozinha levantada. Não sei se talvez esse software, não sei se não está instalado, às vezes pode ser que não apareça alguns recursos, né? Não, mas qualquer coisa eu falo aqui para você, tá, Matheus? O pessoal está te parabenizando ali, né? Deixa eu ver aqui. A Júlia, a Laura, o João Vitor, a Paloma. A Paloma fez uma pergunta aqui, ó. Se você utiliza lavar o intestino com uma solução com antibiótico antes de fechar a cavidade? Não utilizo, não gosto. Eu tento respeitar ao máximo isso aí. Eu não gosto de ficar colocando várias coisas. Eu sei que várias pessoas gostam de usar essa técnica, de colocar várias coisas intraabdominais, né? Eu não utilizo. E assim, a única coisa que eu coloco realmente intraabdominal é uma solução, mas costuma ser em torno de 4 litros ali, né? Com heparina. Em casos que eu suspeito que possa vir a ter alguma aderência, ou quando eu manipulo demais o intestino, que também predispõe o surgimento dessas aderências, né? Mas eu não coloco solução com antibiótico dentro da cavidade, não. Eu tento... Eu não sei se vocês repararam, eu uso o mínimo de medicamentos possíveis, né? Eu uso bem pouco mesmo. A heparina só dentro da cavidade peritoneal, não parenteral, Matheus? Isso, só dentro da cavidade abdominal, que eu geralmente utilizo. Geralmente, para um animal adulto, cerca de 35 mil unidades. Perfeito. A Jéssica está perguntando, eu tenho uma dúvida, foi comentado sobre o tratamento clínico do encarceramento do ligamento nefroesplênico. Qual seria? Você administra adrenalina e você pode estimular o exercício desse animal, né? A ideia é contrair ali o baço para que a porção intestinal ela saia dali, né? Mas isso realmente é muito difícil. E eu já vi também, além disso, né? Você pode só anestesiar um animal, induzir alguns rolamentos. Eu já vi pessoas fazendo até pancadas, essas coisas assim. Mas o tratamento, eu acho que na maioria das vezes clínica é muito frustrante. Você acaba só perdendo tempo mesmo, entendeu? Tem que ser um segmento bem pequeno, bem pouco ali, encarcerado, para você ter sucesso com esses tratamentos clínicos. Se for a maior parte do cólon, assim, dificilmente você vai ter sucesso. O Roswaldo quer fazer uma pergunta. O Roswaldo, pode ficar à vontade. Se quiser abrir o áudio, fica à vontade. Vou abrir. Nós não estamos te ouvindo, Roswaldo. Habilitar talvez o microfone. Tá ouvindo, Matheus? Agora sim. Tô ouvindo. Eu quero parabenizar meu amigo e colega de profissão, de trabalho, esse grande profissional, o Matheus. O Matheus é uma sumidade aí no abdômen agudo. Só lá na nossa clínica, depois que ele chegou, a gente já fez quase 110 procedimentos e quase 80% de sucesso. Parabéns pelo trabalho e pela palestra, Matheus. Obrigado, Gonçalo. Abraço. Um abraço. Parabéns, Matheus, mais uma vez aí, né? Convidado especial hoje, né, Oswaldo? E é verdade, super especial.
Tem futuro Gosto grande, muito do viu, Matheus. Jones? Você tem futuro grande, grande futuro. Com certeza. Nós nos encontramos lá em Indaiatuba. Eu gostei muito do Matheus, a gente se deu muito bem lá, né? É, E gente estamos boa. mantendo o contato. Verdade, verdade. Além de excelente profissional, excelente pessoa, né? É É verdade. importantíssimo. É Duarte. Muito, muito obrigado pela participação, viu, Oswaldo? Fica à Muito vontade. obrigado. Um abraço. Eu que Grande agradeço abraço. pela presença de todos aí. Excelente palestra. Ok, muito obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? A Se alguém Paloma. quer perguntar, Tem mais uma aqui, Matheus. A Paloma. Quanto aos fios, qual seria o principal motivo pela não preferência pela poliglactina 910, número 6? Tem a ver com os maiores chances de hernia incisional? olha, são dois motivos, né? Primeiro, assim, é a minha experiência prática, né? O que eu já observei é que eu tenho melhores resultados de infecções incisionais. Eu tenho menos chance de infecção incisional com o polidioxanona que eu tenho utilizado, né? Porque ele é um fio monofilamentar, né? E a poligalactina, ele não é monofilamentar. Então, assim, quando você tem uma infecção desse fio, a gente tem que pensar que ele vai funcionar como se fosse ele vai agir como se fosse um caminho para poder levar essa infecção até para dentro da cavidade abdominal, né? Porque vamos supor, ele vai ter uma certa permeabilidade. Ao contrário do fio monofilamentar do polidioxanona, que ele já age mais como se fosse um nylon, entendeu? Mas assim, seria praticamente isso. E além do mais, a polidioxanona, ela tem um tempo de tensão que ela dura um pouco mais, né? Ou seja, ela vai atuar exercendo a força total da tensão dela um pouco maior do que a poligalactina. Então seria praticamente por conta disso, entendeu? Mas assim, igual eu falei, eu já utilizei ambos e tive sucesso com ambos, entendeu? Mas se eu tiver que escolher, eu escolheria a polidioxanona mesmo. Perfeito, Matheus. Só passa um panorama para nós ali, vamos dizer assim, em termos de incidência. Qual que é a maior incidência das síndrome cólicas aí na região para nós? As clínicas e as cirúrgicas, só para a gente ter uma ideia. Olha, a gente observa muita sobrecarga, né? Muita sobrecarga. O pessoal aqui, porque muitas vezes o capim aqui é em quantidade restrita, né? E a gente vê, então, assim, o cara às vezes ele dá pouco volumoso, ou então um feno de baixa qualidade, e também sempre restrito, e ele tenta compensar na ração. Então, a gente vê altos índices de sobrecarga, a gente vê muitos casos de deslocamento por conta do excesso de ração também, né? Deslocamento do colo maior, a gente vê vários casos. Os dois principais, né? E aí, muitas vezes associado com deslocamento, a gente vê compactações também do colo maior, né? Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat. Acho que está ok. Se alguém Matheus, quiser algum artigo que eu comentei durante o trabalho, pode me pedir também, que eu posso passar com o maior prazer, tá? Durante a apresentação aqui. Às vezes vocês querem ler um pouco mais, tem alguns que são um pouco recentes aí, não sei se tiveram oportunidade de ler já. Se quiserem, eu estou à disposição para poder passar para vocês. tem mais uma pergunta aqui, Matheus. Ah. Qual o comprimento do intestino que pode ser seccionado em casos de torção de Delgado, por exemplo? Uma pergunta da Jéssica. Nossa, você pode tirar quase ele inteiro. Você pode tirar muito. Claro que sim, que ele vai ter comprometimento na absorção e tudo mais, mas você pode tirar ele aceita você manipular ele bastante e retirar bastante. Não tem a quantidade certa, vamos por tantos metros, isso não existe, entendeu? O negócio é que se você tirar muito, ele vai ter dificuldade, ele vai ter um comprometimento na absorção, né? Então, assim, você pode ter um animal que seja um pouco mais debilitado, ele precise de talvez alguma suplementação adicional no futuro, né? Então, assim, não tem muito isso, você só pode tirar tantos. Se você consegue unir uma extremidade com a outra, tá tudo certo.
entendeu? E tá tudo viável ali. Perfeito, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais uma pergunta? Quem quiser pode abrir o microfone também, fica à vontade. Não tivemos mais dúvidas ou perguntas. Queria agradecer novamente, Matheus, né, pela excelente palestra. E gostaria de pedir para que a gente abrisse os vídeos, aí desse uma salva de palmas aí para o Matheus e depois uma foto para finalizar a palestra, né, Matheus? Eu que agradeço de novo o convite, né? Eu fico muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto bastante, né? E eu espero, igual eu falei, ter acrescentado pelo menos alguma coisa para todo mundo hoje. Então, o nosso amigo Périx. Um grande abraço aí, Périx. Um abraço, Joanes. Parabéns pela palestra. Acho que mais alguém? Uma salva de palmas aí para o Matheus, então. Virtual, né, Matheus? Tá valendo. Agora vamos pousar para a foto, então, agora. Só um pouquinho. O Rosvaldo queria abrir a câmera de vídeo. Aí a gente aproveita ali. Dá um tempinho. Aí, vamos, atenção, vamos lá. 2, 3 e... Dá uma olhadinha, ver se ficou bom aqui. Show, ficou muito bom. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer aí revê-lo, mesmo que virtual, né? Espero que nos encontremos em breve. Igualmente. O prazer foi todo meu, como eu falei. Sempre que precisar, eu estou à disposição e tentar contribuir o máximo que eu consigo aí. Muito obrigado. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela participação. Certo. Grande abraço. Abraço.